O que é a onisciência de Deus e como ela nos impacta? Como a onisciência de Deus impacta a minha vida, impacta a sua vida. Olá, tudo bem? Estamos de volta uma vez mais para fazer um pequeno estudo, uma pequena devocional. Hoje nós vamos ler um texto um pouco maior. Estamos em Marcos 5, você sabe, estamos fazendo a leitura dos evangelhos, um capítulo por dia. Hoje vamos ler Marcos 5 e para nos ajudar nessa tarefa, estamos sempre deixando um pequeno estudo, todos os dias um pequeno estudo na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Hoje é sexta-feira, 15 de abril de 2022 e o nosso assunto é o que é a onisciência de Deus. Nós vamos ler o texto em Marcos 5, entre os versículos 21 até os versículos 43. Hoje nós vamos ler um texto maior, versículos 21 a 43. E eu tomo como base desse estudo hoje o livro do Tim Keller, A Cruz do Rei. Já disse aqui, vale a pena você comprar. Vamos para a leitura. Tendo Jesus voltado de barco para sua margem, para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. É difícil falar desse texto, porque esse texto é muito rico. Tem tanta coisa aqui e é muito difícil eu conseguir encaixar num áudio de 10 minutos o que está acontecendo aqui. Eu vou procurar ser rápido. Jesus vem de barco para a margem, volta de barco para uma margem, e ele se reúne, uma multidão enorme se reúne ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar, enquanto ele está ali à beira-mar com uma multidão cercando, aparece o líder da sinagoga, Jairo, vem até ele e clama a ele: por favor, minha filha está morrendo. E ele fala: eu vou com você. E Jesus vai com ele. No versículo 24, a gente vê Jesus foi com ele. E uma grande multidão vai junto, vai comprimindo Jesus.
E a partir do versículo 25 nós temos um parêntese nessa história. Uma mulher que está com uma hemorragia há vários anos, há 12 anos, e ela pensa, se eu tocar o manto dele, somente tocar o manto dele, isso até gerou música no nosso meio, né? Se eu tocar o manto dele, eu vou ser curada. E ela toca o manto, e de maneira incompreensível para os discípulos, Jesus pergunta quem me tocou, e os discípulos falam, está todo mundo te espremendo, como é que você pergunta quem te tocou? Jesus para, olha quem me tocou, de mim saiu o poder, e a mulher com medo se apresenta. Agora pensa no cenário de Jairo. Jairo está com a sua filha à beira da morte, ele pede socorro para Jesus, Jesus está caminhando com ele na direção da sua casa, e aí parece que Jesus, com uma insensibilidade incrível, sem preocupar com Jairo, para porque dele saiu o poder, uma mulher tocou nele, foi curada. Se ela já foi curada, por que ele para? Por que ele simplesmente não continua? Por que ele simplesmente não vai até a casa de Jairo? Parece uma insensibilidade incrível. Eu já falei aqui que o livro de Marcos, os capítulos 1 a 8, mostra Jesus como rei, como Deus, como aquele que conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, domina sobre todas as coisas, e nós estamos vendo exatamente isso acontecer aqui uma vez mais. Jesus para e fala, de mim saiu o poder, quem me tocou? E o versículo 32 diz, Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Tremendo de medo, é isso que o texto diz. Ela contou toda a verdade. O Keller vai dizer algo tão importante que Jesus, apesar de saber o que está acontecendo com Jairo, apesar de estar indo curar a filha de Jairo, ele, como onisciente, como sabedor de todas as coisas, sabe bem o que pode significar, o Keller diz, sabe bem o que pode significar uma mulher tocando o seu manto. E ela acreditando que ela foi sarada pelo toque no manto. E nós sabemos como é que ao longo da história da humanidade, esses pequenos apetrechos viram muletas para a aproximação de Deus. Imagina essa mulher eventualmente começando a contar que ela tocou no manto de Jesus e ela foi curada. E se essa história, nós estamos vivendo aqui, nesse momento aqui, um tempo de tradição oral, as pessoas vão falando e contando as histórias umas às outras. Imagina num tempo como esse, essa mulher fala, olha, alguém tocou no meu manto, eu toquei no manto dele, eu toquei no manto de Jesus e eu fui curada. Daqui a pouco ela começa a acreditar que o manto de Jesus é que tem poder. E daqui a pouco a gente começa a ter as pessoas acreditando que o manto de Jesus é que tem poder. Daqui a pouco nós temos pessoas que começam a correr atrás de pedaços do manto de Jesus. E o manto de Jesus eventualmente começa a ser vendido. Jesus precisa corrigir isso. Jesus precisa mostrar claramente para essa mulher que quem a curou não foi o manto. Quem curou foi o Senhor, foi Ele. E aí ele fala, mulher, vá em paz, a sua fé a curou. A fé no Filho de Deus. A fé no Filho de Deus. A fé dela é que cura. A fé dela, dirigida para Ele, é que a cura. Um risco grande aqui, Jesus está corrigindo. Jesus está olhando a situação como um todo, onisciente, conhecedor de todas as coisas. Para e diz, alguém me tocou, de mim saiu poder, e diz para a mulher, a tua fé em mim, a tua fé no Filho de Deus, essa é que te curou. E depois que ele faz isso, assim que ele faz isso, imagina o coração de Jairo nesses minutos que Jesus está procurando a mulher, imagina o coração de Jairo angustiado, com isso, e enquanto ele estava falando isso para a mulher, olha o versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Pensa Jairo recebendo essa notícia, e Jesus, 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Jesus vira para Jairo e fala assim, não, você não teme. Eu estava aqui cuidando dessa situação, mas eu não esqueci a sua. Você não teme, você só crê. Não, você não teme, você só crê. O Senhor onisciente, aquele que domina todas as coisas, aquele que tem a ciência de todas as coisas aqui está agindo. Está mostrando a essa mulher que a fé no Filho de Deus é que a curou. E agora ele vira para Jairo e fala para Jairo assim,
Não, não, você só crê. Eu não perdi o controle da situação em nenhum momento. Em nenhum momento. E Jesus vai até a casa de Jairo, ele chega lá, as pessoas estão chorando. Enquanto as pessoas estão chorando, Jesus pergunta, por que vocês estão chorando? Ela morreu e Jesus fala, ela apenas dorme. E Jesus usa uma expressão assim, Talita cumi. Essa expressão de Jesus, ela é um deboche da morte. E por que ela é um deboche da morte? Jesus simplesmente vira para a menina e fala, filhinha, levanta. Igual um pai faz para uma criança quando chega no leito dela, de manhã cedinho, fala, filhinha, levanta, tá na hora? Essa é a expressão que Jesus fala. Filhinha, levanta. Só isso. Não é você está curada da morte. Não, não, não. Filhinha, levanta. Jesus considera que essa menina está apenas dormindo. Ela está apenas dormindo. Ele é maior do que a morte. Ele é maior que o fluxo de sangue. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior que todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E ele é maior que todas as coisas. Jesus simplesmente vira para a menina e fala, filhinha, levanta. Ele não liga para a morte. Para ele, não faz diferença. Ele fala, se levanta. E ela levanta e todos ficam atônitos. Em nenhum momento, do versículo 21 ao versículo 43, Jesus perdeu o controle, porque ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. A minha pergunta é, o que você está fazendo com a onisciência de Deus na sua vida? Você sabe que Jesus conhece todas as coisas? Então você sabe que não tem nada escondido do que a gente faz para ele. Nada do que eu faço está escondido para ele. Nada do que você faz está escondido para ele. Nada do que... como é que vai a sua casa? Como é que vai o seu casamento? Como é que vai a sua vida com os seus filhos? Como é que vai a sua vida com seus pais? Como é que vai a sua vida com as pessoas que são próximas? Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O que você anda fazendo com essa onisciência de Deus? O que você anda fazendo com o conhecimento pleno de Deus sobre todas as coisas? Esse é um caso a gente pensar. E se você pensar um pouquinho e entender que Jesus sabe todas as coisas que você faz, você vai começar a se envergonhar de algumas coisas. Eu vou começar a me envergonhar de algumas coisas. Porque quando a gente toma ciência de que Ele conhece todas as coisas, a gente vai começar a se envergonhar um pouco de quem nós somos. E isso é muito salutar. A gente precisa se envergonhar um pouco de quem somos quando a gente toma ciência de que Ele é onisciente, de que Ele sabe todas as coisas. E antes que isso vire um peso, só tem uma saída para isso. É o Evangelho. É o Evangelho de Cristo Jesus. É reconhecer que nós precisamos dele todos os dias. O apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que sou. É isso, todos os dias, reconhecendo que ele, onisciente, conhece todo o nosso coração. Sabe o que a gente pensa, o que a gente faz, como a gente age. Que Deus tenha misericórdia de nós. Até amanhã.